Olá amigos do canal Teatro MF, tudo bem? Hoje eu e a Bia viemos aqui acompanhar um pouco do ensaio da peça Todo Chapéu Me Lembra Você. É o primeiro texto em prova do Vitor Rocha, que sempre a gente lembra dele nos musicais. Estrelado pelo Theo Nogueira e pelo Carmo Della Vecchia, a peça traz um mistério que esse chapéu faz toda uma união. A gente vai acompanhar agora na conversa com eles. O tempo passando, dá pra sentir ele se enfiando nos dedos, nos poros, e virando cabelo, virando pele, virando unha. Quando eu era pequeno eu também achava que as unhas não serviam pra nada, mas hoje eu vejo diferente. Elas são minha única garantia de que o tempo tá passando por aqui. De verdade, sabe? O céu nublado faz parecer que hoje foi há muito tempo. Meu querido. Olá amigos do canal Teatro MF, estou aqui um grande prazer para conversar com o Theo Nogueira, Carmo Della Vecchia. Vamos conversando, esse título me fascina muito, Todo Chapéu Me Lembra de Você, me lembra você. Como é que bate para vocês essa coisa dessa memória, essa história desses dois personagens que vão se conhecer depois de muito tempo, mas que no fim descobrem que tem muita coisa em comum? Começa então. Quando eu li o título da peça, na verdade, não imaginava essa história. Podia imaginar qualquer uma, menos a história que a gente está contando. Que isso que é legal, né? Porque a gente vem esperando com a temática gay, com esse título, que já é um título que não é comum, né? Então, me surpreendeu e faz todo sentido. Porque tem muito flashback, tem muito situações do passado que estão sendo apresentadas no presente para o entendimento, talvez, do futuro. É uma coisa de mudar o tempo. São outros tempos que a gente conta na peça, presente, passado e futuro, mas o chapéu é a lembrança, e também é a lembrança do presente, do passado e do futuro, porque tem vários tipos de chapéus, são vários chapéus, e tem uma simbologia na peça. Então acho muito interessante que o público vai vir com uma ideia sobre o título, e quando acabar a peça vai falar, entendi. E tem vários momentos que você pode usar o título, no caso, na peça, porque tem o avô, tem o pai, tem o filho, tem o Otto, e todas as lembranças, todas as vivências. Então acho que é interessante, para o público principalmente. Ele começa enigmático esse título, mas aí ele vai se explicando. Vai se explicando, porque não é só porque passa numa chapelaria que o título é chapéu, porque representa pessoas. Legal. E você, Carlos? Para mim eu acho muito doido quando a gente fala do Vitor e se referir a um garoto tão jovem quanto ele é, dizendo assim, na obra do Vitor. É muito doido, porque o menino é muito jovem, muito gênio. E eu já vi 2 espetáculos dele. Se essa lua fosse minha, né? E o Donatello, que ele estreou fazendo há pouco tempo atrás. Umas 2 semanas, acho que ele estreou. Foi. E tanto nesses 2 espetáculos quanto no nosso, a lembrança tem um poder muito grande para se contar uma história, e se fala de uma maneira muito afetiva das lembranças de pessoas que são levadas pelas suas reminiscências, pelo seu passado, pelas histórias que já aconteceram na sua vida. Então, o próprio título do nosso espetáculo já fala muito disso, né? Todo chapéu me lembra você. Em determinado momento da peça você vai entender porque isso inclusive está dentro do texto, né? Mas eu fiquei meio assim, apaixonado por ver que pode existir uma pessoa tão jovem quanto o Vitor, que já sabe tão claramente o que quer quando pensa numa narrativa de uma história, e dirigindo a gente também. Como ele consegue ser um diretor tão suave, tão doce, ao mesmo tempo tão presente, que sabe exatamente tudo o que quer, sabe deixar suas ideias muito claras, e é alegre, proativo, feliz, joga a gente para cima. Esse espetáculo está sendo muito bonito, eu acho que para todos nós, assim, principalmente no meu caso, porque a temática da diversidade é muito presente na minha vida nos últimos anos.
mas me encantou demais saber do talento de um garoto tão jovem assim, e perceber que como é louco isso da alma, né? Verdade. Porque a gente sempre acha que a gente pode ir melhorando e aprendendo, e a gente espera que todo mundo melhore, aprenda, adquira mais experiência, mas é louco quando você vê um garoto com 26 anos, já sabendo de muitas coisas que você, aos 26 anos, não sabia. Eu não sei. É muito interessante que essa peça tem tantas camadas que a gente mesmo com atores, ensaiando, lendo, passando o texto, a gente vai descobrindo as camadas. São diversas. E tem camada que você deixa passar, você fala, peraí, a gente não viu isso antes. Ou alguma que se dava importância, você fala, não, isso aqui não tem mais importância. Então é tudo muito ligado. E conhecendo o trabalho dele agora, trabalhando com ele, com o Vitor, a gente entende que as peças têm uma ligação também. Os títulos dele, as peças, as histórias, têm uma narrativa. Então ele falou uma coisa no ensaio pra gente que foi legal. Quem é fã do trabalho e acompanha meus trabalhos vai entender que tem referências de outros trabalhos aqui também. Então isso é muito legal. E é um prazer estar na primeira peça dele, prosa, né? Depois de tantos musicais aí. E dirigindo sem estar presente, né? Porque ele geralmente dirige, mas está atuando também. Né? E dessa vez não, ele está só como diretor e autor de prosa. E é um texto muito charmoso, muito rico em detalhes. A gente estava ensaiando ontem, tem um determinado momento do texto que existe uma carta que o neto recebe do avô e que deixou ele muito mal durante muitos anos. E a carta é simplesmente, eu entendo. Um avô tem uma relação com o neto e durante muito tempo ficam sem falar, e aí ele manda uma carta toda afetuosa ao neto pro avô e ele responde, eu entendo. E aí, essa é uma informação que tem na peça. Só que daí tem uma carta no final dela que vai revelar muito da história, que começa com a pessoa dizendo, eu entendo que você esteja chateada com ele. Então é cheio de charme, é cheio de uma escrita toda detalhada, que você percebe que nenhuma das cenas poderiam ser tiradas dali, nenhuma das falas poderiam ser subtraídas. Comentou uma coisa que eu ia perguntar para vocês, a diversidade, né, como é tratada. O Vitor sempre é muito delicado, ele é sempre muito poético, até nas histórias em geral dele, né, que ele conta. Como é que é com a diversidade? Como é que é tratada a diversidade aqui nesse texto? Falar primeiro, beleza? Eu acho que a diversidade está sendo muito bem tratada, muito bem, acho que, falada, porque não é óbvia. Isso é o mais legal de tudo. O que me encantou nesse texto foi isso. É uma peça gay, mas não é óbvia. Não é aquela coisa que a gente está acostumado a ver encenação, e a gente não fica preso numa condição de história. Que é o casal, ou o trisal, que é relacionamento, que é traição, que é o dia a dia, é totalmente diferente. Tanto que quando eu li a peça, eu falei, peraí, aonde que está a parte gay da história? Aonde está a diversidade? Só que isso é legal, são tantas camadas que você vai entendendo aos poucos e vai descobrindo aos poucos. Então, acho que o mais legal de tudo é isso, é uma história não óbvia. E é uma história que faz você pensar, porque é sobre relacionamento, independente se você for gay ou não. Isso é muito importante, porque não é só o que a gente está acostumado a ver que liga uma vida ou, enfim, o hábito de uma pessoa. Então a gente fala sobre 1000 camadas, o personagem dele sendo gay e o meu não especificado, isso que é o mais legal. Então tem uma janela aberta aí. É porque a gente se pergunta, né, o que é uma história gay, né? O que seria uma história gay? E dentro dessa história, a propósito, tem a diversidade em algum personagem. Mas não necessariamente é uma bandeira levantada ao mesmo tempo, porque simplesmente a propósito existe uma diversidade sexual nessa história que está sendo contada, mas não diretamente você fala sobre se levanta a bandeira ou faz uma defesa a respeito da comunidade, mas ela está muito presente. Isso por si só acho que já é uma grande defesa bonita, né? Que você faz numa narrativa, né? Aqueles personagens estão ali, não necessariamente eles vão falar só sobre as adversidades que passaram pelo fato de... mas estão presentes ali. Dentro do resumo da história, o resumo é uma coisa muito rasteira, né? Eu fiquei muito curioso pelo seu personagem, né? O Tomás descobre esse personagem, hoje escreveu errado, né? Quando ele volta para ver o avô e descobre que o Otto está ali, né? Na chopeiraria há muitos anos. Aí você fala, por que será que está escondido? Fala um pouco do Otto, não precisa entregar tudo para nós. Eu não vou entregar a narrativa porque justamente é um quebra-cabecinha que você vai entendendo.
E outra coisa que eu acho importante falar, que eu acho muito bonito no trabalho do Vitor, existe uma narrativa de uma história para ser contada. Se vocês erraram no teatro. Não é? A gente que gosta de teatro, que vai muito ao teatro, a gente sabe que isso nem é sempre tão comum assim no teatro. As pessoas terem coragem ou não terem vergonha de terem uma história para contar. Nos espetáculos que eu vi do Vitor, ele sempre teve uma história para contar e uma história muito boa para contar. Mal comparando, é como se você, hoje se fala tanto do Netflix, né? Um bom Netflix no teatro pode ser maravilhoso. Mas você perguntou o quê? Esse mistério que envolve. Vamos lá. O cara está trancado num lugar há mais ou menos 20 anos, né? Tem uma certa metáfora aí com o cara está trancado dentro de um armário há 20 anos dentro de uma chapelaria. Então, no meu caso, eu tive que investigar como seria uma pessoa que fica trancada num armário bastante apertado durante 20 anos, como é a relação dessa pessoa com outros seres humanos que ele não vê há tanto tempo, o que aconteceu com a cabeça da pessoa para ela aceitar ficar trancada num lugar durante muito tempo, por mais que exista uma razão óbvia ali que ele não possa sair daquele lugar, porque ele pode ser assassinado, porque ele pode ser considerado um criminoso, ele tem razões plausíveis, mas na minha cabeça eu tive que inventar e criar essa realidade. O que faria... E é bonito ao mesmo tempo falar sobre isso, né? Porque a questão do preconceito relativo à orientação sexual, na maior parte dos casos, assim como o Otto, tem um agente externo, mas quem decide ficar dentro do armário é a própria pessoa, né? Exatamente. E nesse personagem, mais do que nunca, assim, existem razões plausíveis para ele não sair daquele lugar, mas ele ficou ali 20 anos trancado dentro daquele armário. E eu acho que a minha preocupação, então, foi pensar como é que psicologicamente é isso, como é que é esse entrave psicológico, como é que isso acontece dentro da cabeça para uma pessoa aceitar que isso aconteça. Eu acho que a minha investigação foi através disso. E aí, claro que eu me remeti diretamente a alguns momentos da minha vida que talvez eu tenha me sentido uma pessoa trancada, ou sem poder expressar, ou sem poder falar, ou sem poder manifestar. E essa investigação que eu acho que foi bonito. Que legal. Então, o Tomás parece que ele precisa voltar ao seu lugar de origem para entender melhor a sua própria vida, ou entender os seus caminhos que ele traçou até então e o que ele pretende traçar, mais ou menos isso? Sim, total. Porque na volta dele, ele descobre tudo como foi, na ausência do avô. Porque a presença do avô ele tinha, mas do nada foi cortada essa relação. Ele nunca entendeu o porquê, então ele sempre está em busca de respostas. Ele volta, inclusive, para a ilha, para a chapelaria, que é um lugar que ele tem muito afeto, eu acho que para buscar respostas, mais do que para realmente ajudar o avô, tanto que ele fala por diversos pedaços aí do texto, falando que eu quero fazer ele sentir o que eu senti, que é a rejeição. Porém, quando encontra o Otto, tudo muda. Porque ele descobre uma nova verdade do passado dele. E o porquê dessa rejeição, o porquê disso tudo. E eu acho que, claro, o Otto é peça fundamental para o Tomás, porque ele tem um grande pedaço da história do Tomás que ele estava lá. Então toda a infância do Tomás na chapelaria, ele estava lá presente, mas o Tomás nunca ouviu. Então o mais legal de tudo é isso. Eu acho que o texto tem essas camadas que a gente vai descobrindo, que o público vai descobrir, mas que a gente como ator também a gente vai moldando e calibrando, mas sim, o Tomás é um que está em constante busca, aquele que tudo sabe, mas nada sei, sabe? Tudo sei, mas nada sei. Então é um personagem muito gostoso de fazer, e cada dia é uma descoberta. Escuta, meu nome é Otto, e eu não sou uma pessoa perigosa. Apontando uma navalha. Não, isso aqui foi um grande mal entendido, eu não queria ter precisado fazer isso, eu não sou um bandido. Vai me matar? Não, eu quero que você me escute, eu não vou te fazer mal nenhum. É melhor você correr que eu vou chamar a polícia. Se você chamar a polícia, eu não vou sair correndo, eu vou ficar aqui. Eu vou ficar bem aqui. E quando a polícia chegar, eu vou contar pra ela sobre tudo que nós vivemos juntos. Cris, me contem por que do motivo de convidar o Vitor para escrever esse texto.
por que será, né? Por que não Por que convidar, não né? convidar, exatamente. O Vitor, bom, a gente tem uma grande admiração por ele, pelo trabalho dele, né? Os musicais que já escreveu. Chorei muito no Se Essa Lua Fosse Minha, me emocionei demais, mas todas as peças são muito boas e a gente tem uma carência muito grande no mercado de bons dramaturgos, né? E aí quando encontra um talento desse, né, com tantas coisas bem escritas e dirigidas também, e aí quando rolou esse projeto, Todo Chapéu Me Lembra Você, eu e a Pri, a gente começou a pensar quem poderia escrever. Na hora eu falei, vamos chamar o Vitor. E a gente precisava de alguém que tinha que dirigir, escrever e dirigir. Então, na hora, o Vitor já veio, é a oportunidade que a gente tem de trabalhar com quem a gente queria tanto, né? Então foi isso, aí eu coloquei ele nessa fogueira, liguei para ele e falei, Vitor, topa fazer, enfim, aí teve um caminho, um processo aí, e todo ao contrário do normal, que a gente consideraria o normal, que eu pedi para ele um título antes de ter a história. Que por sorte, título é o que eu faço primeiro sempre. E eu não sabia, tanto que eu falei, puta, eu tô com um pepino na mão, eu vou ter que falar pro Vitor me trazer um título antes, né? Porque a gente já tinha algumas necessidades, algumas questões aprovadas, né, com a emenda parlamentar, que já tinha aprovado um projeto e já tinha alguns pilares que a gente tinha que cumprir, tinha que se manter dentro desse escopo. O texto tinha que ter alguns elementos necessários. Isso, assim, tinha que caber nessa proposta que já estava concebida. Para 2 atores, os pilares da diversidade, Exato. algumas coisas pré-estabelecidas mesmo. Sim. Então a gente passou isso tudo para o Vitor e com certeza assim já foi sabido da grande sensibilidade que ele tem enquanto autor e também diretor, que a gente gosta muito do trabalho, então não tinha como não ser ele para poder construir E aí essa a história. gente falou, Vitor, precisamos de um título, né, como se fosse um problema, né, para ele. Aí ele falou, Todo Chapéu Me Lembra Você, na hora. E eu me arrepiei de ponta a ponta, falei, caramba, de onde você tirou esse título? Ele falou assim, faz 2 semanas que esse nome veio na minha cabeça e agora eu já sei para que é. Foi assim, ó, eu me arrepiei de novo agora. Assim. Porque o nome sempre... A primeira coisa que a gente pensa de qualquer peça é o nome, né? Vamos lá assistir tal coisa. E aí eu sempre fico isso na cabeça, eu sempre gosto de pensar muito no nome. Então tem até um bloco de notas, assim, que eu fico deixando possíveis nomes para a história. Quando ele falou, eu falei, 2 pessoas... E querendo ou não, assim, por mais específico que agora, assim, com a história toda criada, eu acho que as pessoas assistem e falam, nossa... Realmente, o nome faz todo sentido, mas assim, a gente faz fazer, né? Assim, é muito mais, como é possível a gente fazer esse caminho, tem como fazer o inverso também. Então eu pensei nesse título e eu falei, cara, lembrança, a própria relação que o título traz, né? Me lembra você, já é uma coisa, tem relação, né, entre 2 pessoas. Então, falei, é porta aberta pra gente falar sobre muitas coisas. A gente ainda nem tinha tido um papo nosso entre... o que a gente quer falar, como que a gente vai colocar isso para acontecer depois, quando a Pri estava no Brasil, a gente se encontrou, falou sobre isso, assistiu peça junto, mas na hora, assim, foi a coisa que veio, eu falei, é isso. Eu nunca tinha ainda encenado nenhum texto meu de prosa. Isso que eu ia te perguntar, mas você já via um momento para fazer, ou o momento vamos dizer, obrigou a fazer uma coisa que você estava adiando? Eu queria há um tempo já, mas eu acho que tem uma coisa que os meus espetáculos até hoje todos eu produzi e querendo ou não, na parte da produção é isso, você entende um pouco mais de mercado, você entende que o público de musical infelizmente não é tão consumidor de teatro de prosa, né? É aquela coisa que a gente fala que se tiver ventilador ou musical as pessoas vão, mas se tiver ventilador a peça não é todo mundo que vai. Então eu sempre achei um pouco, sempre pensei comigo, para fazer essa transição de começar a fazer uma prosa, provavelmente vou ter que produzir também. Porque ninguém vai me convidar para fazer porque eu não faço. Então é uma coisa que eu sempre falei, como é que eu vou virar essa chave? Então eu estava com isso na cabeça já fazia um tempo, já queria fazer dramaturgia, né, peças de prosa, para poder explorar mais esse lado. Quando o Luna ligou, foi meio que ele até brincou, ele falou assim, nossa, sério? Eu falei, muito rápido, bora. E aí ele falou, sério? Eu falei, eu tô querendo explorar esse lado e eu acho que é uma oportunidade perfeita, assim, de fazer, inclusive uma coisa pequena, porque, sei lá, minha primeira peça foi com 3 pessoas, foi musical, ok, mas 3 pessoas aqui é um experimento, vamos ver também só com 2, como é que chega o diálogo, a história, se sente falta de alguma coisa. Várias vezes a gente estava ensaiando e eu falava pro Luna, não sei se eu tô viciado em musical, mas parece que tá faltando alguma coisa.
Então é outro processo, né? Mas foi um convite assim que calhou com vontade do coração na hora. E é interessante porque é para falar de diversidade, né? E já conversando com os meninos do elenco, é uma coisa que vem tão suavemente, não é uma coisa que você fala, vai esperar e vem aquilo que você já viu outras vezes e vai achar de novo e vai encontrar outra vez. Não, até o Theo falou, às vezes, onde está a diversidade, aquela primeira leitura que ele fez, né? Então, é bonito isso, né? A forma como a peça mostra uma relação que pode lembrar ou faz lembrar, depende muito da cabeça do espectador, né? Sim. Como é que foi tratado esse tema, assim, com diversidade? Eu acho que foi, assim, uma das primeiras coisas. Você sabe, esse dia que eu falei que eu brinquei, né? Que a Pri estava aqui junto, a gente foi ao teatro e ficou falando depois de ver. A gente assistiu aquela peça da Denise, uma peça especial que ela fez lá no Teatro Vivo, a gente assistiu juntos e saiu os três, né? Nossa, teatro é tudo, a gente tem que fazer teatro, mais teatro. Denise Fraga desperta isso nas pessoas. E aí a gente estava falando sobre isso e uma das coisas que a gente conversou, assim, foi eu lembro direitinho de puxar os dois de canto e falar, me respondam como produtores se é um problema. Eu não queria tratar a diversidade, a orientação sexual, seja lá o que for que traga de diversidade na história, como um grande conflito. Eu não queria que fosse assim, uma história sobre, ai meu Deus, me descobri, como eu vou me assumir? Ou então uma grande briga entre pai e filho, ou então, né, sei lá, enfim, todos esses temas que você falou, que a gente já conhece, que já viu no palco. Já viu no palco, e que, enfim, então vão estar aí, são importantes de estar sempre sendo contados, mas a gente já também tem outras histórias, ainda bem, hoje em dia. Então eu falei, lembra que esse foi o primeiro pedido, assim, que eu falei, o que vocês acham? Eu lembro que os dois olharam como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. Faz o que você quiser. Óbvio, não, é isso. Isso tem que estar presente, mas ninguém descreveu como. Né? E aí foi um dos pontos de partida também, que eu falei, ok, tem que estar isso na história, mas isso é um elemento de quem os personagens são. Ou o personagem, no caso, né? De quem ele é. Tem uma história, né, dentro da nossa história tem um lugar fictício, um tempo fictício, que vive um regime totalitarista, onde tem essas coisas, mas o conflito da história entre os dois personagens, que move a história, não é isso. Isso é um dado da época, né, da situação ali, mas o conflito entre eles são questões humanas. E foi muito legal, assim, quando eu mostrei para eles a escaleta, a gente mostrou pro Carmo, pro Theo, foi um pouco isso mesmo, foi meio... Ué, mas cadê o personagem gay? Eu falei, tá aí. Ah, é verdade, cara. Então, ó que legal. O problema dele não é ser gay. Ninguém é gay. Tem muitos problemas que vivem a partir disso. Né? A partir dessas cicatrizes. Eu lembro que eu até anotei essa frase no meu mural, assim, que eu estava fazendo a escaleta. Tem uma música do Emicida que ele canta lá com a Majur, quando ele repaginou o Belchior. E ele faz Majur, acho que Pablo canta também, e eles têm uma passagem que eles falam, no meio de uma brincadeira de rimas assim, não me resuma as minhas cicatrizes. Eu anotei uma frase parecida com isso, que eu falei, não dá pra ficar batendo nas cicatrizes, não tem que tudo ele se sentir mal porque ele é gay, ele fez mal pra alguém porque ele é gay, ele não fala com alguém porque ele é gay, porque senão é a história única, é aquela coisa de ou é o estereotipado ou, né, enfim, e aí, enfim, resultou num espetáculo como ele é, que ficou bem diferente, mas ao mesmo tempo, assim, mais de nós. Eu acho que é exatamente isso que vai trazer toda a surpresa para quem assistir, porque muita gente vai ver e vai falar assim, é mais uma história de um casal gay, talvez até pela arte, alguma coisa, enfim, a cabeça, a imaginação vai para todos os lugares, né? Mas quando assistir a peça, vai ser uma surpresa atrás da outra, porque nada entrega, né? Desde o lugar, que é, enfim, a peça é atemporal, você não identifica que ilha é essa, que local é esse, que época é essa, né? Qual personagem é gay, você, né? Demora, então tudo vai sendo revelado durante o espetáculo. E tem algo nesse espetáculo que o que mais me toca é como o tempo ele é apresentado nesse projeto, assim, é como se o tempo fosse também um outro personagem ali presente, assim, o tempo ele costura toda a trajetória desses personagens como é com a gente na vida, e é muito óbvio como o tempo transforma esses personagens para que eles acreditem no que eles acreditam ou desacreditem naquilo que eles já desacreditam há um tempo, como esse tempo vai unindo a nós e colocando todo mundo nessa condição humana, que todo mundo está sempre
Legal. lidando com o tempo que passa. É verdade. Né? E esse projeto, assim, ele traz isso de uma forma muito poética. Quando eu li o texto, quando eu cheguei para ver os ensaios, foi o que mais me emocionou, assim, porque na vida na minha altura da vida hoje, eu já vejo o tempo de uma forma diferente, me relaciono com ele de uma forma diferente. E esses personagens estão também nessa trajetória no espetáculo. E isso foi uma das coisas que, quando a gente assistiu o espetáculo juntos, uma das coisas que eles falaram, né? Acho que falar sobre gerações, sobre o tempo, sobre o mundo está mudando, é uma coisa que a gente queria, enquanto produtores, trazer para o projeto. E aí uma das primeiras frases do texto é: o céu nublado faz parecer que hoje foi há muito tempo. Que é uma coisa meio nostálgica, meio, né? Mas, enfim, que essa visão também do lugar vai se alterando ao longo da história. Então, acho que foi muito uma vontade nossa de falar mesmo sobre o mundo através do tempo, a vida através do tempo, os traumas, as cicatrizes, né? Porque é isso, você vai ver ali, o pessoal vai ver também, mas é uma relação que é um eco de outras relações. Isso é que eu acho que é o mais legal, assim. O que eu sei, o que eu fiz, você tem minha razão. Eu não posso sair daí, né? Mas você pode. Então, se você quer um conselho... Eu não quero você de bandido. Vai embora e faça o que a gente combinou. Não. A gente não combinou nada. Você me chantageou. Abaixei a navalha pra você responder. Se você quiser, eu também abaixo o guarda-chuva. Tá certo. Mas qualquer movimento brusco, eu não vou ter piedade, ouviu?